Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós aqui no Facebook, já pega esse link que você recebeu, já compartilhar, amar, evangelizar, né? O Senhor nos ordena a todo aquele que crê, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, compartilhar um modo de você evangelizar. Quando você coloca o link, alguém pode clicar e participar como se estivesse aqui na casa de Deus, no mundo espiritual, não à distância. Já deixa também aquele seu joia, já coloca o seu vídeo de oração e também o seu testemunho mesmo, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos aqui no esconderijo do Altíssimo, nessa campanha, Senhor, para que nós possamos mesmo nos manter na presença de Deus. Quando mesmo terminar essa campanha, nós continuemos aprendendo mesmo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Vamos, em nome do Senhor Jesus, aprender através da palavra de Deus, a comungar com o Todo-Poderoso Deus, a ser um só Espírito com Ele, a amadurecer, produzir o fruto do Espírito Santo e ser mais do que vencedores sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, abre o coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, meu Pai, sobre as nossas vidas. Derrama, Pai, sobre a vida de cada irmão que está aqui diante da tua presença. E aqueles, meu Pai, que estão acompanhando através da live, até aqui ajudou-nos o Senhor. Cremos no mundo espiritual à distância. Enquanto te buscamos em espírito e verdade na tua casa, Pai, o Senhor mudança visível. Nossos queridos e familiares, onde quer que eles estejam, de coração te pedimos, livra do mal, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem, mas que eles vão ter o momento da tua visitação. A luta é grande, mas sobre todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. Já vai apresentando a sua casa, a sua família a Deus, e isso vai sendo quebrantado nessa hora. Deus, Ele responde na alegria do coração, na hora de abrir o coração e se alegrar. Se aquilo que você vê, sente, que está sofrendo não te agrada, e não era para te agradar mesmo, mas nós não somos que vemos e sentimos, nós somos que nós cremos. Aquele que crê verá a glória de Deus, então nós já vai chegando, já vai chamando a existência aquilo que não é como já se fosse. É isso que é ser um verdadeiro adorador. É isso que é ser um habitante do esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, nós somos inalcançáveis, invisíveis para o maligno. É só vitória para nossas vidas. Senhor Jesus, aprender a desfrutar do melhor de Deus por cada um de nós, e por nossas casas, e por nossas famílias. Muitos não querem nem saber, já têm visto, mas não têm crido. Ou já têm sido tocado, já têm visto a diferença que há entre aquele que crê e aquele que não crê, aquele que serve e aquele que não serve, mas continua mesmo como se fosse uma cegueira mesmo espiritual, para não enxergar o que o Senhor tem feito. Senhor Jesus, mas precisando do maligno, essas cascas nos olhos, não deixa a pessoa observar que sem Jesus nada poderíamos fazer, sem Jesus essa palavra. Foi Ele que morreu por nós e venceu por nós. Ele é o único digno de adoração. Senhor Jesus, envolva-nos nessa hora, para que nós podemos vir diante da tua presença, até nos esvaziar, até que seja removida toda a nossa carnalidade, nosso mundanismo, nosso consumismo, aquilo, meu Pai, que nos atrapalha. Muitas vezes o que nos atrapalha, Pai, é o sentimento de vingança, o sentimento de ter um ódio, um rancor por alguém que tem nos feito mal e algum tempo, ou alguma indiferença que seja. Esse sentimento não é de Deus. O Senhor Jesus nos ensina a amar ao nosso inimigo, a orar e interceder para aquele que nos odeia e que nos quer mal. Senhor Jesus, ensina-nos o teu caminho e andaremos na tua verdade. E isso apresenta o teu coração desde esse momento. Presente. O coração inteiro não pode estar carregado de pecado, nem seu nem alheio. Tem que se limpar nessa hora.
receber as mãos limpas, o coração puro, a mente de Cristo. Peça nessa hora desse louvor. Oh, pede mais. De ti, Senhor Jesus. De ti, muito, muito, muito mais.
renunciar ao pecado, renunciar ao ódio, ao rancor, renunciar ao ressentimento, entrar na presença do Todo-Poderoso e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Isso vai se aproximando agora. Você pode oferecer mais para o Senhor Jesus Cristo. Você pode abrir bem o seu coração, abrir bem a sua boca. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia, 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 aleluia. Oh, Senhor Jesus, viver para ti, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, nos esvazia nessa hora. Oh, Senhor Jesus, faz churrasquinho do nosso natural, da nossa carne, dos nossos pensamentos, que temos tentado resolver da nossa própria maneira, de tanto tempo, Pai. Oh, fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente, Pai. Não é possível. Não é possível que seja assim, Pai. Nós precisamos crescer na Tua graça, Pai. Deixar de ser crianças inconstantes, mas ser aquele, meu Pai, que coloca a mão na alma, que quer mesmo fazer a Tua vontade, que vai lutar mesmo, Pai, estar no centro mesmo da Tua vontade. Oh, aleluia, 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 aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, e tudo que há em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu poder, para me curar e libertar, para me manter livre de todos os males, para perseverar até o fim, em busca da coroa da vida, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Mas sobre todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o primeiro sabor é aprendendo mesmo a ser aquele habitante do esconderijo do Altíssimo. Não podemos ser turistas, não podemos ser aqueles mesmo que vivem mesmo de qualquer maneira. Temos que viver na presença do Todo-Poderoso, ser santo, porque o Senhor é santo, exatamente. Turismo, cair de paraquedas, ficar mesmo de qualquer maneira, não podemos, não, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar com a palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo sobre a ascensão de Davi ao trono, que depois da morte de Saul, que era o primeiro rei de Israel, Davi, depois da sua unção, ele esperou cerca de 17, 18 anos para assumir parte do reinado. Mas ali, nós vamos ver que ali ele buscou a Deus. O rei morreu e eu vou lá assumir o rei, vou lá pegar a coroa para mim. Não foi nada, não. Aquilo que vem fácil não é fácil. O Evangelho de Jesus Cristo vem que é renúncia. Não vai ser nada fácil mesmo, né? Por isso nós temos que aprender na palavra de Deus. Abre lá no segundo livro de Samuel, capítulo 2. No capítulo 1 foi quando houve ali, né, a morte do Saul. Ali o pessoal de Jabes de Gileade encontrou o seu corpo, queimou, sepultou. Davi ficou sabendo mesmo da morte do rei, que era inimigo dele, mas Davi não era inimigo de Saul. Ele chorou por aquele inimigo. Nós temos que chorar pelo pecador. Tem que chorar pelo pecado dos pecadores. Será que tem que chorar? Será que quando a gente vê alguém do pecado, do crime, será que nós temos que incluir nós? Se aquela pessoa morrer daquela maneira, ela vai para o inferno. Davi chorou.
ele pranteou ali, ele abriu um luto mesmo pelos Saúl. E agora chegou aqui o capítulo 2, olha o que ele fez, versículo 1. E sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá? E disse o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: Efron. Amém? Olha a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Sabe esperar o Senhor. O Davi já estava esperando há 18 anos. E mesmo assim, o rei é morto, vou lá, logo assumir o rei. Não. Ele foi consultar a Deus. Senhor, qual que é alguma cidade de Judá? Sim, cara, pode ir. Qual cidade que eu vou? Foi Hebron. Chegando lá, a bênção começou a se concretizar na vida dele, no centro da vontade de Deus. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aqueles que perseveram no Senhor refugirão como as estrelas. Davi era um jovem rapaz, com seus 12, 13 anos, quando ele foi ungido rei, mas ele soube esperar. Ele não queria aparecer, mas ele estava, tudo que ele fazia bem. Ele tocava a harpa bem. Quando o rei Saul estava um bom artista, ele foi indicado. Não é aquela pessoa que faz algo para aparecer para alguém, para ver se alguém vê, se o patrão vê, se o... Não adianta. Deus é Deus. Aquela pessoa mesmo que persevera no Senhor, ela vai refugir. Ela vai ser colocada entre os grandes. A pessoa tem que saber mesmo esperar no Senhor. Davi soube esperar no Senhor. Quando aconteceu ali o pior, o rei morreu, ele não ficou feliz. Nós temos que nos observar se alguma coisa de mal tem acontecido com alguém que é mal, se nós estamos nos alegrando. Desculpa, eu vou te falar uma coisa, você nem crente, né? Você está mal, você está pior que aquela pessoa. Nós vimos aqui, nesse de manhã eu citei para você de novo, né? Esses exemplos, que aqui no Brasil foram muito notórios. Teve um rapaz que se emprestou um ônibus lá no Rio de Janeiro, aí que ele parou na ponte Rio de Niterói. Ele foi abatido por um sniper lá, chamado sniper, né? Muita gente comemorou. O governador saiu pulando de alegria. Coitado do governador. Ele estava triste. Então, alguém que estava debaixo do comando dele ali, né? Ele é o governador, precisou ir para o crime. Mesma coisa no tal do Lázaro. Lembra do Lázaro? Bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom, bandido convertido. Davi chorou pelo Saúl. Nós temos que chorar pelo pecado dos pecadores. Às vezes nós não entendemos. Uma pessoa fez um mal para nós. Não, ele fica carregando o mal dos outros. Não consegue perdoar. Não consegue abrir o coração. Fica ali remoendo mesmo aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento. Sai dessa. Isso é um laço do Satanás que vai te levar para o inferno. Nós temos que pedir, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que saia tudo mesmo, que é a nossa carnalidade. Jesus, quando ele foi para o Calvário, ele não ficou reclamando: vou morrer por esses pecadores. Não. Ele pediu: Senhor, Deus, Pai, se possível for, aparta de mim esse cara, eu não quero morrer, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Tem que pedir para Deus. Não vai ser fácil você perdoar, mas se você não perdoar, você não for perdoado. Tem que aprender isso. O Davi, ele abriu o coração, orou a Deus. Quando ele seguiu o caminho de Deus, agora ele recebeu um som de rei de Judá. Mas Deus tinha muito mais para ele. Continuando aqui, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Versículo 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: bendito sejais vós o Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso senhor a Saul,
e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Ele ali chamou esse pessoal de Jabes, de Gileade, que era de Israel, que tinham feito uma benfeitoria, que não deixaram lá, honrado mesmo com o sepultamento do rei. O Davi chamou-os e avisou: ó, que bom que vocês fizeram isso, mas o pessoal aqui de Judá do sul já me ungiu o rei sobre Israel. Em vez do pessoal do norte de Israel também fazer a mesma coisa, que todos sabiam que o ungido do Senhor era o Davi. Ninguém vencia as vitórias que Davi vencia se Deus não fosse com ele. O próprio Saul falou por várias vezes que ele seria um rei melhor do que ele. Mas em vez de ungirem a Davi rei sobre todo Israel, olha o que eles fizeram. Versículo 8: porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre Assurita, e sobre Jezreel, e Efraim, Benjamim, e todo o Israel. Na idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiram a Davi, e foi o número dos dias que reinou Davi em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Esse Isbosete reinou 2 anos. Mas o que aconteceu com ele? Foi tirado? Não, ele morreu. Ué, o Davi reinou 7 anos e meio em Judá, só que Davi foi promovido, amém? Foi quando finalmente todo Israel o ungiu como rei, o aceitou como rei. Nós temos que aprender que é isso que Deus tem preparado. Davi, ali estava se cumprindo as promessas de Deus, que ele fez para toda a humanidade, com aquele que tiver dado ouvidos à tua palavra, que será o rei do sacerdotal. Vamos dar uma olhada nisso. Pega a sua Bíblia, abre lá no Êxodo, capítulo 19. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Êxodo. Deus estava preparando o povo, a humanidade, para receber os mandamentos. Mas para receber os mandamentos e cumprir, não é para todos. Deus chama a todos, mas tem gente que vai recusar. Deus vai dar a oportunidade até o último suspiro, e tem gente que vai recusar. Olha aqui, continuando, versículo, capítulo 19 de Êxodo, versículo 5. E agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, diligentemente é com um esforço. A pessoa que se esforçar para ouvir a palavra de Deus. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. E fazer o que com isso? E guardares o meu conselho, guardar o mandamento, guardar as ordens do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem gente que já ouviu várias coisas, sabe muita coisa da palavra de Deus, mas não cumpriu nada, e fica tentando fazer as mesmas coisas e espera que algo surpreendentemente aconteça. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez, ele converteu a água em vinho. O primeiro milagre verdadeiro que Jesus Cristo faz na vida de um ser humano é a conversão. E o verdadeiro convertido, ele vai crescendo na graça, de fé em fé, em glória em glória. Ele vai ouvindo a palavra de Deus, ele vai crescendo, ele vai produzindo fruto, ele vai amadurecendo, ele vai aparando as arestas, ele vai observando mesmo que não é fácil, vai deixando mesmo aquilo que atrapalha, vai deixando a bagagem do pecado pelo caminho. O inimigo, sabendo que você está deixando o pecado, coloca a pessoa para pecar contra você, para fazer um monte de coisa contra você,
você. Vai ser difícil, mas com Jesus Cristo você consegue. Ele que vence por nós, Ele que luta por nós, amém, irmãos? Mas tem gente que não ouve, quando ouve não pratica. Mas tem que ser diligente, tem que ser esforçado. Encontrei um que é esforçado, é ali que você vai tomar posse da tua bênção, e muito mais. Então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pensou? Cada um daqueles que ouvir a palavra e começar a praticar, vai ser uma pessoa que Deus separa com propriedade particular. Aquela propriedade particular do ser humano já é protegida por aí. Tem gente que coloca seco de arame, coloca cana, coloca pão de barba, né? Imagina nós sendo propriedade particular de alguém que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas. Quem vai tentar algo contra o ungido de Deus? Mas para isso você tem que ter um mandamento. O mandamento é todo e praticar. Aquilo que você conhece, já pratica. Começa por aí. Tem gente que quer fazer o difícil, quer fazer o sacrifício, quer fazer da própria maneira, quer seguir o exemplo errado dos outros, conselho ruim, não vai dar certo. Receba o conselho do Senhor. Olha aqui, continuando, 6. E vós sereis reino sacerdotal. É o que Deus quer. Que cada ser humano na face da terra se salve conhecendo a verdade. Que seja um rei sacerdote, um reino de sacerdotes, um reino de reis. Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. Ele não é o príncipe do pecador. Alguns bobões falam, Jesus, se ele mudasse entre hoje na terra, ele ia estar andando lá no carnaval, irmão. Entre lá os pecadores, entre os drogados. Irmãos, ele poderia até ir lá para dar mensagem, mas ele não ia ficar andando por isso. Tem gente que fica se enganando por aí. Você diz santo porque o Senhor é santo. A pessoa fica brincando com essas coisas. É um reino sacerdotal. Ele não é rei de todos, não. Ele é o rei dos reis. Para ele ser o seu rei, você tem que ser um rei sacerdote. Tem que ser lavado no sangue do Senhor. Apocalipse 5, 10. Na antiga aliança, o Espírito Santo estava disponível ao rei e sacerdote oficial. Jesus Cristo diz lá em João capítulo 3 que tem que nascer da água e do Espírito, senão não vai ver a glória de Deus. Quem nasce da água? Aquele que aceita Jesus como Salvador, confessa publicamente através do batismo da água, o batismo de arrependimento. Ela se arrependeu daquilo que fez de errado, e agora quer viver para Cristo, e confessa publicamente através do batismo das águas. O que uma criancinha tem para se arrepender? E aquele batismo ali da criança, o que foi? Não foi nada. Foi invenção humana. O próprio Senhor Jesus Cristo, para dar o exemplo, ele se batizou com 30 anos de idade. A idade que Davi está agora sendo ungido rei. Olha só quantas coincidências é ali. Temos que entender, é porque Jesus Cristo foi batizado com 30 anos de idade, para dar o exemplo, nem precisava. Tanto que João, o Batista, não queria batizar. Ele falou, eu que necessito ser batizado com o Espírito Santo por ti, Senhor. Ô João, por hora, me batiza nas águas. Olha a honra que Deus deu para João. Viu? Batizou o Senhor. E ali na hora ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus Cristo. Foi visível. Foi visível mesmo a ação do Espírito Santo da vida de Jesus. Tem que ser visível na nossa vida também. E o Pai fala do céu: eis o meu filho amado que me comprazo, a ele ouvi. A Trindade estava presente lá no Jordão. A Trindade tem que estar presente na nossa vida. Temos que aprender a crescer na graça de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Você vai praticar o mandamento. O seu alvo é o céu, o seu alvo é Deus. E é o Espírito Santo que te conduz. Precisa nascer de novo. Aquele que nascer da água, o Espírito verá a glória de Deus. Todos foram comprados para Deus, rei e sacerdote pelo sangue de Cristo, para ser um reino sacerdotal e povo santo, separado.
comprado por um alto preço. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Temos que aprender. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ali começou. A unção de Deus estava sobre Davi, que foi confirmada agora por aquele povo. Mas o Abner, que era o capitão de Saul, viu lá que tinha um filho. Abner era meio concorrente de Davi. O Abner era o general de Saul quando Davi matou Golias. Aí o Saul convidou o Davi para ser o armeiro do rei, cara que não se alinhava. Daqui a pouco viu que Davi era bom mesmo, aquilo colocou ele como general. O Abner ficou para trás. Mas depois o próprio Saul mesmo virou a cabeça e ficou doidão. Soube mesmo que o ungido de Deus era o Davi, que vencia as batalhas. Por isso se cantava de Davi. Davi matou suas dezenas de milhares, e Saul matou seus milhares, mas nem milhares ele matava. Nunca veio combater o inimigo. Ficou enciumado com aquilo, rebaixou Davi, começou a perseguir Davi, até que o Davi fugiu e deixou tudo para lá. Quem vai querer ter um servo como Davi? Só o louco do Saul. Um homem leal, cheio do Espírito Santo de Deus, totalmente temente, fazia ali o que foi mandado, na presença do Todo-Poderoso, mas ele não quis. E esse Abner, em vez de ele ser conciliador, não, ele pegou que esse Isbosete como rei, e ali já começou uma intriga entre aqueles ali. Por quê? Porque já não era mais um reino sacerdotal. Deus estava com Davi, e aquele do outro lado só queria intriga, só queria contender. Deus não é Deus de confusão. Volta lá no segundo Samuel. Versículo 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com o servo de Isbosete, filho de Saul, a Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens e que lutem diante de nós. E disse Joabe: levanta-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim para a parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro e meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante do servo de Davi. Põe uma cabeça, ai. Olha a falta de concordância, a falta de haver ali, um reino sacerdotal, em pessoas tementes a Deus, que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então, sem o Davi saber, ali o general de Isbosete, que é o Abner, chamou o Joabe, que era o general de Davi, falou assim: vamos pegar os soldados aqui, vamos colocar para eles fazerem lutas, um contra um, e ficaram lá assistindo. Olha que cabeça e eles foram se matando, irmãos que eram parentes ali, se matando. Ele foi o dia inteiro aquilo ali, e foi acontecendo. Por quê? Porque esse Joabe, que era servo de Davi, em vez de perguntar para Davi o que deveria fazer, ou para Deus, ele foi escutar o conselho de Abner, que é uma pessoa maligna. Cuidado de quem você está recebendo o conselho. Conselho de Deus. Se diligentemente ouvires a minha voz, diz o Senhor,
ouvir a palavra de Deus. Tem coisa que tem gente que fala que está na palavra de Deus, mas não está. E a pessoa fica fazendo lá como se estivesse na palavra de Deus e está se perdendo. Olha o que diz lá em Provérbios. Pega sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 23. Quem estamos aceitando conselho? Provérbio próximo ao meio da Bíblia. Eu passo os Salmos, já vem os Provérbios. Capítulo 23. Amém? Olha o que diz o versículo 6. Não comas pão daquele que tem os olhos malignos, e nem cobice os seus manjares gostosos. Ou não comer do pão daquele que tem um olho maligno, não é só comer alguma coisa de alguém que é ímpio, tem respeito a apego pela palavra de Deus. Até porque o versículo 17 diz o que aqui, ó? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Então não pode ter inveja, não é para ficar desejando lá o que e nem cobiça os seus manjares gostosos. Fulano não é de Deus, tem de tudo, tem casa, tem carro, tem emprego, tem isso, tem viagem, ela para dar lá. E nós lutamos e temos pouco, mas o pouco com Deus é o bastante. Às vezes a pessoa pensa que aquela pessoa que tem Deus, ela está bem, não está nada bem. Só fachada. Só fachada. Aquela alegria de quem não é de Deus é uma alegria que tem dia e hora para pagar. Às vezes depende mesmo de coisa errada, depende de álcool, de droga, depende de um dinheiro que vem de uma forma fraudulenta, ou vem de uma forma criminosa, que em qualquer momento pode tirar a liberdade daquela pessoa. Essa pessoa parece que vive bem, mas é um empréstimo do próprio inferno. Pegar o empréstimo do inferno, uma alegria, um prazer, um lucro de algo que fere a palavra de Deus, uma hora a cobrança tem. Talvez alguém consiga até escapar ali dos boletos, né? Do SPC, do Serasa, o mudei de casa, não consegue licitar, né? Porque a pessoa, mas daqui a pouco caduca a dívida. Não, a dívida pode até caducar. Crime pode até mesmo caducar também. Descrever o crime, mas pecado não prescreve não. O que não aparecer aqui na terra, aparecer lá no juízo. E a pessoa que fazendo coisa errada aí na terra, uma hora a conta vem para pagar. Ou vem a cadeia, ou o cemitério, e o pior, o inferno, por toda a eternidade. Não tem inveja. Não tem inveja. Continua lutando, buscando o Senhor. Deus sabe o que é melhor para nós. Agindo Deus, quem impedirá? Enquanto você está nessa luta, Deus está vendo o seu esforço. Às vezes Ele sabe do teu limite. Se você esticar um pouquinho daquele limite, é como um elástico. Tem elástico que você vai esticando, daqui a pouco ele arrebenta. Tem gente que se for um pouquinho mais para frente, talvez desista de buscar a Deus. Enquanto está tendo ali só o bastante para sobreviver, continua buscando o Senhor. Não tem inveja do ímpio. Não tem. Quem prospera pelo caminho, prospera mesmo. Prosperidade é para o homem, não é só para quem crê, não. Mas você continua firme, não olha para as coisas erradas. Mas não comer o pão daquele que tem o olho maligno, é você não receber conselho, um palpite ali sobre pessoas que não têm apego à palavra de Deus, fique só na palavra de Deus. E se alguém falar para você que está na palavra de Deus, seja peleando de confirmar que está. Porque é aí que o inimigo ele fundamenta um monte de mentira, de heresia fora, e tem pessoa indo para o inferno achando que está melhor que os outros, está mais certo e vai para o céu. Por quê? Vai falar, mas eu estou acompanhando aquela religião que é a religião verdadeira, que tem não sei quantos milênios, que é milenar, que é a primeira. Quem falou para você que é a primeira? Vai ver lá a história de como foi reunida sobre mesmo
que foram mesmo tentar, mesmo impor mesmo Jesus Cristo à força, sendo que Jesus Cristo fala, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence. E foi assim. Até a nossa nação foi colonizada dessa maneira. Os jesuítas chegaram aqui no Brasil e quiseram impor a força de Jesus nos índios. O índio nem entendia o que o português falava. Já tinha lá os deuses dele, né? Os deuses lá dos nativos brasileiros, tinham lá as crendices deles. Nós temos que deixar suas crendices e acreditar em Jesus, mas não toque isso. O jesuíta nem aprendeu a língua nativa para tentar pregar Jesus. Eles não entenderam nada, não aceitavam, só faziam, matavam o nativo. Poxa, isso é evangelho? Foi feito isso aqui na nossa nação. E esse que fez isso é aplaudido. É tido até como santo. O santo é aquele separado para fazer a vontade de Deus. Não receba esse pão de olhos malignos. Procure saber de onde veio esse conselho, de onde veio essa doutrina, de onde veio esse ensinamento. Volte à palavra de Deus. Pastor, mas é difícil. Onde que eu vou aprender, irmãos? O povo só é destruído de uma maneira, por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vem por falta de entendimento. Onde não há ensinamento, onde tem ensinamento, tem ensinamento. E outra coisa, se está faltando assunto, busque em Cristo. Jesus Cristo é bom de papo, amém? Mas para você ter ali conversa com Ele, você precisa mesmo ter intimidade. Talvez você tenha um amigo confidente, uma amiga confidente, e você pega o telefone e fica horas conversando, fica lá os amigos, mandando isso, aquilo, outro, contando tudo como foi dia, é assim, irmãos, que nós devemos mesmo crescer na graça de Deus e pegar os conceitos de Cristo. Quem, quando foi pequeno, não foi ensinado o Pai Nosso? Alguém? Alguém, o pai e a mãe, não ensinou o Pai Nosso para você? Todo mundo. Pai, mãe, o brasileiro vai ser aquele. Por isso que o Brasil hoje está sendo o celeiro do Evangelho. Até os grandes pregadores lá de fora, alguns dos maiores pregadores do mundo, alguns que já até morreram, aquele coreano que morreu agora há algum tempo atrás, falou: o Brasil é celeiro. O Brasil é um país pacífico, é um país onde já foi ensinado algumas coisas da palavra de Deus, entendeu? E o povo está despertando o Evangelho vivo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo. E com bom suave que os irmãos vivem união. A igreja de Cristo é um só, não é a placa, é a comunhão com Jesus. Então volta no princípio de tudo. Eu não sei orar, eu não sei onde eu vou pegar o pão. Estou pegando o pão, será que é de Deus mesmo? Volta ao princípio de tudo, lá onde Jesus Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso. Abre lá em Mateus capítulo 6. Tem que aprender com o Senhor. Não tem outro com quem nós possamos aprender. Mateus é o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, capítulo 6, o versículo também é o 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Fechar a porta não quer dizer que você só pode orar dentro do seu quarto com a porta fechada. Fechar a porta é fechar a porta do mundo, do ódio, do rancor, do seu pensamento, se esvaziar. Se esvaziar até do que mais você precisa, porque Deus sabe o que você precisa. Olha aqui, versículo 8: não vos assemelhei, isso. Versículo 7: e orando não usei vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
ouvidos. Então, o que é uma vã repetição? É uma inútil repetição. Então, o Pai Nosso não é para ser rezado, para ficar repetindo. Tem gente que acha que isso vai resolver, e não resolve nada. Você começa rezando o Pai Nosso, mas daqui a pouco você coloca a sua própria palavra. Não usa de vã repetição, que a repetição é inútil. Jesus Cristo ele deixa bem claro. Aí parece que o Satanás pega assim, fica aí, repetindo o Pai Nosso o dia inteiro que vai resolver. Mas Jesus está falando logo antes de ensinar o Pai Nosso que é inútil ficar repetindo uma oração. Não usei de vãs repetições, que está falando que é Jesus. Está aqui na minha Bíblia, está na sua também? Está aí? Não usei de vãs repetições. Por que eu não devo usar de vãs repetições? Quem pensa que por muito falar serão ouvidos. Não é por muito falar, é sinceridade. Não é quantidade, não. É a qualidade da sua oração, é a sua sinceridade diante de Deus, quando você fecha a porta, que você sabe mesmo que Deus sabe todas as coisas. Pastor, se Deus sabe toda coisa, não precisa falar nada para Ele. Não. Como o Pai amado, que ama o seu filho, Ele gosta de ouvir a voz dos seus filhos, amém? Por isso que Ele diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos, clamar é abrir bem a boca e soltar a voz. É igual um bebê que quando está com dor, não sabe falar ainda, está com frio, está com calor, está lá sujo, aconteceu alguma coisa, ele solta o terreiro, e o pai vem correndo, a mãe vem correndo, amém, Deus? Nós temos que clamar a Deus. Clamar é abrir a boca. Não clamar não é você. Vamos clamar a Deus. Agora vamos interceder. Agora vou mandar o demônio embora. Está fazendo as mesmas coisas, irmão. Olha o Bozete, está fazendo a mesma coisa que o Saul fez. Em vez de cuidar do reino, que não era nem para ele ter o seu gênero, ele caiu de paraquedas lá na política e estava fazendo governo, estava fazendo as mesmas coisas erradas com o pai. Estava usando de inútil repetição, está repetindo o que não presta, fazendo as mesmas coisas, tendo um resultado diferente. 1 mais 2 é quanto, irmãos? 3. E 2 mais 1? E 4 menos 1? E 5 menos 2? E 0 mais 3? Está fazendo coisa parecida, espera um resultado diferente. Não vai dar, o resultado vai ser o mesmo ou pior. O mesmo ou pior. Não se assemelheis a eles. Olha aqui, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedis. Deus sabe que nós vamos pedir antes do que nós pedimos, mas nós temos que demonstrar com sinceridade o que nós precisamos. Aí Jesus ensina o Pai Nosso: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então toda oração, hoje nós temos o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. E toda oração você faz em nome de Jesus ao Deus do céu. Amém? Pai Nosso que está no céu. Aí o céu se na terra. Onde eu tiver 2, 3 em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio. O céu se na terra. Por isso que eu tenho que nós ligarmos aqui na terra, seria ligado lá no 1 por 1 para correr, 2 por 10 mil para correr. Quanto mais pessoas em concordância, maior vai ser a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? O problema é que o inimigo coloca um puxando para um lado, outro puxando para o outro, que está acontecendo ali de novo. E está morrendo gente, o que está acontecendo lá na Europa. Aí, em vez de eles se acertarem, tem um cessar-fogo, tem uma treva, não, um fica provocando o outro. Essa provocação é uma coisa tão mesmo, uma demoníaca, que pode destruir a humanidade. Uma coisa que é local, uma coisa local, que tem um combinado, que esse aqui não passa para o lado da direita, não vai. Esse país chamado Ucrânia, ele tratado lá, foi feito um tratado que não entrar na União Europeia, não vai entrar na OTAN. Aí tem um ator que fez um bom papel de presidente. Aí o povo sabe o que fez? Votou nele a presidente. E ele ganhou. E começou a querer fazer o que com todos os demais governos já combinaram há 30 anos, que não iriam entrar para a OTAN. Ficaram no meio.
quis se meter com o que não devia. Aí as outras nações começaram a semear no container, não, nós vamos te aceitar aqui sim. E começaram a mandar armas para lá, que era combinado no seu lugar desmilitarizado, sem muita arma. Olha o que está acontecendo. Em vez de ter paz, está tendo guerra. E eles são tudo parentes, estão todos se matando. Parece ali, o Isbosete com o Joabe. Estão se matando, irmão. Vários jovens morreram. Mas esse Joabe e o Isbosete e o Abner foram lá para a batalha. Apesar que logo em seguida o Abner vai matar o irmão de Joabe, e depois o Joabe não vai perdoar não, vai matar o Abner. Entendeu? Mas isso é matéria para daqui a pouco. Mas o que nós estamos vendo aqui é um grande paralelo que está acontecendo hoje em dia. A falta dessa comunhão com Deus, da mente de Cristo. Olha só como que o inimigo ele usa essas pessoas. Olha só como que o Satanás ele destrói para ele imperar. O diabo está do lado dos dois lados. Jesus não está em lado nenhum ali. E o povo está no meio ali. Que o povo esteja convertido, alguns pelo menos, que se convertem, que se arrependam. O evangelho está sendo pregado. Infelizmente, aquele que se vê num fogo cruzado e não se arrependeu, morreu numa guerra, e ainda o fim vai ser pior. Eternidade perdida, se não tiver com Cristo. É isso que o diabo quer. Ele quer destruir principalmente os desligados. E a palavra está falando: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Olha quanto que está sendo avisado que Jesus está voltando. Olha os sinais de Cristo. E tem gente que vai adiando, atrasando o plano de Deus. Não precisa agora ser um mundo novo, não precisa batizar, não precisa me santificar. Irmãos, o céu não vai se prostituir. Pai nosso que estás nos santificado é o nosso nosso. O céu é santo, a terra para quem é santo tem que ser santo. Ser santo que o céu é santo, para você ter a resposta de Deus. E mais, 10: venha o teu reino. Amém, irmãos? Venha o teu reino, é vir de reis. Você ser rei, o rei Jesus, é buscar o rei Jesus. O versículo 33 diz aqui: mas buscar o reino de Deus é a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino é buscar o rei Jesus. Então venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Lá no céu é a vontade de Deus. Aqui na terra, quem faz a vontade de Deus, quem busca a vontade de Deus, vai estar unindo coisa ao Senhor, vai estar ouvindo o mandamento, vai estar cumprindo o mandamento, vai ter uma vida no Senhor. E ainda que seja destruído o corpo, a alma vai estar salva diante do Senhor. Amém? E mais, versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos. A palavra de Deus é a cada dia. Cuidado para não pegar conselho errado. Quem que você está curtindo por aí na internet? Tem gente que só sabe semear contento. Tem gente que, em vez de apaziguar, nós vamos fazer paz aqui, vamos tirar azar. Agora vai lá. O grande russo, faça paz. Porque caiu uma bombinha, morreu uma pessoa no lugar errado ali, europeu, um americano, pode virar uma guerra nuclear mundial que ninguém quer ver. Para terminar a Segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha nazista já tinha se rendido, mas o Japão, naquela época, não tinha WhatsApp, né? O Japão não se rendeu. O Japão continuou na guerra. Vocês não vão se render? Os Estados Unidos mandou 2 bombas lá, dentro do território japonês. E dizem que eles foram bonzinhos. Eles não mandaram em Tóquio, em outras grandes cidades, que aqui são cidades maiores. E é muito mais pessoas. Eles mandaram em 2 cidades menores, uma chamada Hiroshima e outra chamada Nagasaki. Essas bombas destruíram e deixam, até hoje mesmo, tem gente que tem consequência dessa maldade que foi feita. Como pode uma bomba que destruir sem massa? Só que essa Rússia tem 6 mil bombas, e cada uma delas é 1000 vezes mais forte do que uma dessas bombas que pega no Japão. Já parou para pensar? Que é uma coisa
satânica isso? Como que pode um negócio que mata tanta gente uma vez assim? É o que o diabo quer. Ainda matar os escravizados mesmo, que vão estar no meio do negócio que eles nunca usaram, mas fora de Cristo, e quando vai para o inferno. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, virá o fim. Alguém diz que faltam 10% da humanidade saber que o Filho de Deus se vê em carne. Mas, irmãos, talvez a gente tenha que parar para pensar um pouco melhor nessa informação. Que é uma coisa que não dá para comprovar, para avaliar se realmente tem 10% que nunca ouviu falar que o verbo se fez carne. Hoje tem internet, mano. Talvez alguém que não tem internet lá no meio do mar, numa montanha, sabe? Um afastado, um eremita, aí sei lá, pode até ter essa desculpa, um nativo de alguma nação. Mas mesmo as nações fechadas, será que nunca ouviu falar de Jesus mesmo? Talvez falte bem menos para o Senhor Jesus voltar. Nós temos que estar preparados. Bem preparados. E os anúncios é esse. Jesus fala assim: vou ouvir de guerra e rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Mas o dia virá. Como o pão de Cristo. Fale com Jesus. Não receba informação por aí, mano. Fica com a informação da palavra. E mais, 12, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Irmãos, é perdoando que se é perdoado. Se você não perdoar, não importa o tamanho do mal, você não pode perdoar. Tem gente que tem um bloqueio na vida, que não vai para frente, vive lá, tá? Pensamento só Deus. Pensamento nunca é coisa boa. Sempre malícia, malicioso, maligno, não consegue receber o Espírito Santo, não consegue ser batizado, não tem o fruto do Espírito Santo, tem ódio, odeia um, tem dia que está triste, tem dia que está com a pau virada, tem dia que perde a paz, tem dia que quer cuspir fogo. Cuidado, isso não é coisa de Deus, não. Sem o fruto é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem amor. Para pensar, se você tem alguém que você odeia, você não está bem, você está agradando a Deus. O 99% da humanidade, ó, desse motivo, você não está ele. Ele é cordário. Estão pagando aí, tem uns bilionários oferecendo já uma fortuna para matar eles, se você não sabe. E é verdade, não é fake news, não, isso aí. Deus bilionários oferecendo fortuna que matar o ele lá. E é capaz do cara que matar, ficar feliz. Quando eles se matarem lá, alguém está feliz com isso, vão ficar felizes com esses dois brasileiros aí, cometendo crimes, e pagam pelos seus crimes. Morreram, mas não comemora. Entendeu? Era uma troca de tiro, uma coisa assim, pode acontecer. Quem está bem com Deus não comemora a morte do bandido. Você olha para aquela alma, e se ela não se acertou com Deus, e provavelmente não se acertou com Deus, ela vai padecer eternamente. Ele era o filho de uma mãe. A mãe não importa quem seja o filho. Será que a mãe está o filho, o pior que o filho? Se coloca no lugar daquela mãe. A educação, a criação que talvez essas pessoas tiveram, a maldade que foram feita primeiro com eles. A pessoa às vezes não tem esse pensão. Não tem. Olha aqui, continuando. Versículo 3. E não nos induz à tentação. Deus não induz ninguém à tentação, mas nós temos que pedir que Ele nos tirar da tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu reino é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Porque se perdoais aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas, perdoando
você é perdoado, não tem brincadeira com isso. Não importa o mal que te fizeram, você até se arrependeu do seu pecado, mas alguém te fez algo que você não perdoou, continua culpando porque fizeram isso, que é isso, aquilo outro, está se perdendo. Está se perdendo. Olha aí. Versículo agora, o 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Como que eu junto o tesouro do céu? O nosso tesouro é a nossa oração, em espírito e verdade. Você aprendendo mesmo a ter um diálogo com Jesus Cristo. E a oração da fé é feita depois de ouvir a palavra de Deus. Aquilo que você conhece, você pratica. Vai fazer uma cabinetinha todo dia. No dia que tem culto, você já anota a mensagem para você depois meditar nela. Começa a ter esse hábito. Mas no dia que não tem culto, anota lá de manhãzinha lá. Hoje eu consegui orar 5 minutos de manhã. No meio do dia eu consegui ouvir 2 louvores. Vai colocando. E se voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio de tudo, é você crescer na graça. O louvor que você gosta, né? Quem gosta do louvor aí? Aquele louvor, às vezes você ouve ele 2 vezes, 3, o mesmo louvor, e vai ali oferecendo para Deus e observando se aquele louvor que você ama tanto, se você realmente está vivendo. O louvor que nós colocamos agora, mais de ti. Sabe o que eu estou pedindo mais de Deus? E menos de mim? Ou estou querendo satisfazer a mim Deus? Seja feita a minha vontade e não a vossa vontade. Que Cristo cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constreja com a sua glória e com todo o seu amor. Aí sim, nós vamos estar na mesma mente de Cristo no procedimento de infinita humildade, servo de todos os irmãos. Servir o próximo. Será que nós estamos servindo? Que nos serve, nos serve. Olha o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se estiver no céu, você sonha com o céu, busca o reino da sua justiça, aí está o seu coração e está o seu tesouro. Não, as coisas daqui da terra, coitado. Olha o 22. A lamparina do corpo são os olhos, também? A luz do corpo é o olho. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, ele, a lamparina dos olhos, é o nosso olho. Se o seu corpo, o seu olho tiver luz, se você vê o bem, todo o seu corpo será iluminado. Olha o que diz aqui no capítulo 5. Volta aqui, uma página. Versículo 14. Jesus dizendo para nós: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lamparina e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Você vem para dar luz a todos que estão aí fora, a sua família que ainda não se converteu, que está lá no álcool, que está na droga, que está com a cabeça virada, está na prostituição, está no crime. Se morrerem nesses pecados, não vão mais dar, não vai ter jeitinho não. Não vai ter jeitinho. Tem que ser santo, não é fácil não. Mas começa por nós, se nossos olhos são bons, tudo que envolve vai ser luz. Mas volta lá ao capítulo 6. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Põe uma cabeça, tenebroso. O que é uma coisa tenebrosa? Cheia de trevas, escuro. E às vezes começou, não é porque você quis, começou porque você, em vez de ouvir o conselho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, de um pregador que até prega mais que a fala do Senhor, você fica com o conselho de qualquer um por aí. Desses youtubers, desses, pessoa da mídia, que não sei o que lá, não sei o que,
influenciador digital, só que não tem nenhum apego à palavra de Deus, não tem respeito pela palavra de Deus, não tem nada para nós. O Joabe foi ouvir o conselho do Abner, estava lá os meninos todos se matando. E o pior, o irmão do Joabe ainda vai lá ainda, vai morrer. Olha a cabeça do Joabe, que aceitou o conselho lá, aquela opinião, vamos colocar os meninos para brigar. Misericórdia, não caia nessa. Como a gente brinca com essas coisas, daqui a pouco o mal que estava lá do outro lado do mundo, e está longe, nós estamos a milhares de quilômetros com o feito, mas você tem orado de verdade? Daqui a pouco está aqui, está na porta da sua casa. O problema não é chegar até aqui e destruir a nação. O problema é aquele que na nação perdeu o tempo da visitação e não se arrependeu. Pode acontecer, irmão. Esses dois apertar o botão, os Estados Unidos apertam 6 mil botão dele, a Rússia aperta 6 mil botão dele, não sobra nada na terra. Alguém calcula aqui nunca mais. Nunca mais. Mas sai até pedaço da terra. Olha o poder dessas armas. É um absurdo. É um absurdo. Olha os nossos olhos, hein? Se seus olhos estão sendo mal, maligno, olhar malicioso, só tem pensamento mal, só tem pensamento do que não deve, ou então não consegue perdoar, vive com rancor, com ressentimento, não ora pelo teu inimigo, não ora para aquela pessoa que te persegue, não ora de verdade, de coração, Senhor, que ela se converta, que ele se converta, que ele muda de vida. O Senhor está sendo tenebroso. Olha aqui, terminando ainda, hein? Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se a luz que para você é aquela luz de boate, aquela luz negra, quão grande vai ser essa luz negra? A pessoa está percebendo que está brincando com essas coisas. Mas nós estamos em Cristo Jesus e nós só declaramos vitória. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos por pé. Agora é só vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Isso. Agora é só da glória. Então declara que a vitória é sua e agora. Agora é só da glória. Isso, aleluia. A presença do Senhor abundando esses aí. Não importa o deserto que eu passe. Não importa o deserto que eu passe. Ou mesmo eu possa atravessar sem mais pressão da morte. Minha segurança não será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador se a batalha está difícil, está querendo me vencer. O meu Deus é grande, é o grande poder. Se o gigante já pulou, está querendo te parar. O meu Deus é poderoso e não pode declarar em cima. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Isso, qual é o desejo que você faz? Desejo não é para viver, não morrer. Egito não é para viver, nem morrer, é para você passar direto em Cristo Jesus. Olha o mal deserto que eu passe, ou Deus eu posso atravessar, se mais na sombra da morte, é segurança e vencerá. Ele é a minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador se a batalha está difícil, está querendo te vencer. O meu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante já provou, está querendo te parar. O meu Deus é poderoso, então pode declarar. Então declara
Exatamente, com Cristo é vencer ou vencer. Amém? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque primeiro Ele nos amou. Ele amou ou não amou? Amor, Deus amou muito de tal maneira, e Jesus Cristo se entregou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda que algo disso no nosso corpo, nós tivemos filho com Cristo, confessar com a nossa boca e crer no coração que Ele veio em carne, que morreu pelo nosso pecado, ressuscitou de para sempre, estamos salvos em nome de Jesus. E primeiro tu e depois toda a sua casa, só vitória. Mas onde não se consulta a Deus é só derrota. Vamos dar uma olhada lá, volta lá. Meu Deus do céu, como tem gente que não aprende com o erro dos outros. Viu que lutar contra o céu de Davi nunca adiantou nada. Davi vencia todos os seus inimigos. Davi nem estava lá na batalha, nem ficou sabendo disso. E mesmo assim o céu de Davi estava ganhando as batalhas. Segundo Samuel 2, agora nós estamos no versículo 18. Amém? Estavam ali os três filhos de Zeruia: Joabe, Abissai e Azael. Amém? Esses aqui eram servos de Davi. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. Esse Azael, ele se achava que era bom de batalha, de guerra, de guerrinha. Ele viu lá o que o Joabe, irmão dele mais velho, tinha combinado lá com o ar, que aqueles soldadinhos lá estavam combatendo contra o outro, vários caindo mortos. Ele queria entrar nessas batalhas, só que ele não queria entrar contra qualquer um, ele queria entrar com Abner, que era o general mais experiente do exército de Israel. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 19. Azael perseguiu após Abner e não declinou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Sou eu. Então disse Abner: Desvie-te para a direita ou esquerda e lança a mão de um dos jovens e toma o seu despojo. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, o teu irmão? Então o Abner, percebendo que o irmão de Joabe estava ali querendo ter essa briga de mano a mano contra o Abner, que era muito experiente, ele achava: não, eu posso por esse velho, porque o Abner não é mais velho. Onde começou a perseguir: não, vamos nós, eu vou dar você aqui, sabe aquela coisa boa? E o Abner falou assim: como? Eu vou acabar te ferindo, vou acabar te matando, e como que eu vou ficar diante do Abner? Mas tudo porque a ideia foi dele. O Abner deu a ideia, o Joabe aceitou, e agora o irmão de Joabe vai morrer. Cuidado, quando nós ouvimos conselhos de quem não é de Deus, pode trazer consequência para nós, como querido familiar e até para a sociedade. As coisas de Deus são sérias. Leve as coisas de Deus a sério. Não atrase o plano de Deus na sua vida. Olha aqui, versículo 23. Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Vai uma vez, ai, ai, ai. Olha só, começou ali, ó. Os soldados vão ali, e que nem uma pessoa que faz essas, talvez, luta clandestina, que às vezes tem gente que morre. Tem gente que faz linha de galo, né? Coloca os bichinhos para brigar, linha de campo. E tem gente que se alegra nisso, pô. E aqui estava assim, um Abner de Joabe, cabeça vazia, oficina do Satanás do inferno. Nossos líderes eram inimigos, lembra? Davi era inimigo de Saul. Saul já morreu.
Judá, quando vem afrontar todos nós seremos envergonhados. O Davi não foi lá, com 14, 15 aninhos, com uma pedrinha, matou Golias. Aquilo que nos envergonhou, nos engrandeceu. O Davi já é o rei de Judá. Não colocação contra um, e foram lá, e foram morrendo os rapazes, morrendo. Até que esse aqui quis se investar para cima de Abe, que era experiente, morreu. Mas o Joabe que aceitou aquele conselho. Cuidado o pão que você está comendo, a palavra que você está ouvindo, o conselho de quem você está ouvindo. Olha a consequência. E mais, quem você coloca nos cargos aí na política? Política não é para a pessoa cair de paraquedas, não, para aventureiro. Olha o que está acontecendo, ó. Pode ter uma guerra mundial por causa de um aventureiro. Vamos lá, irmão. Quanto tempo está aí? Está 30 anos. Se os governos que passaram na bomba, vamos lá no prédio, eu sei que na hora que o aventureiro entrou, que tinha experiência, queria fazer o que ele devia, com as ideologias que não tem nada a ver, olha o que está acontecendo. E traz consequência não só para eles, tem vários ali, o país é destruído já. Milhões já saíram daquele país. É o troco do quê? Não que eu estou aqui falando que ninguém pode invadir um país soberano. Mas começou como? Se tivesse todo mundo quieto no seu lugar. E às vezes nem precisa disso, viu? No passado era pior. No passado houve várias guerras que começaram de bobeira. Às vezes tinha país que não conseguiu plantar, não plantava. Aí o outro país tinha plantado, tinha colhido. Aí um país invadiu o outro só para roubar as plantações, as colheitas. Olha quanta maldade aconteceu nessa terra. E hoje em dia fica aí, ó. Misericórdia aqui, esse rapaz aqui, misericórdia. O irmão do Joabe morreu. E o Abe está ali, ó. Realmente agora que ele viu que aquele negócio não ia dar certo, ele resolveu propor um cessar-fogo lá contra o Joabe. Versículo 24. Porém Joabe e Abissai seguiam após Abner e pôs-se o sol. Chegando ele ao outeiro de Amá, que está diante de Jeá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, e os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume do outeiro. Então começou aquela batalha, começou 1 a 1, agora fizeram 2 batalhões. Os batalhões de Joabe junto com o outro irmão que sobrou dele, e o outro batalhão de Israel ali protegendo ao Abner. E olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 25. E os filhos de Benjamim se juntaram de trás de Abner e fizeram um batalhão e se puseram no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe, dizendo: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não há de dizer ao povo que deixe de seguir a seus? Irmão, quem deu a ideia? Agora ele se arrependeu. Em vez de ele ir lá, levantar Davi, ele levantou outro rei. Tinha o mesmo pensamento do Saul. Em vez de ficar quieto, não chamou o outro para colocar os meninos para guerrear. Um dos que vieram era o irmão do próprio Joabe e agora morreu. Agora o próprio Joabe agora quer fazer uma batalha pior. Por quê? Porque o irmão dele morreu. Quando é dentro de casa é diferente. Quando é dentro de casa é diferente. Mas agora o Abe está propondo um cessar-fogo. Ó, até quando vão ficar se matando? São irmãos, somos irmãos. Eles são tudo parentes, eles têm que se aceitar, falar até a mesma língua. Não é que não, um lugar que está invadindo o outro para falar língua diferente, não. Vamos orar. Vai, em nome do Senhor Jesus. Versículo 27. E disse Joabe: filho de Deus, que se não tivesse falado já desde manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe falou assim: meu amigo, não era nem para o meu irmão ter morrido. Por que você não propôs desde
querer chegar na frente lá no hospital, vai talvez causar uma tragédia dentro do caminho. Você vai ver várias vezes aí de trânsito, tomar um monte de multa e não vai resolver nada. Isso quando causa acidente, morre. Até mesmo um socorrista pode causar acidente. Olha aí, na internet mesmo tem um monte de casos de ambulância que está no socorro e acaba causando acidente, sofrendo acidente. Em vez de socorrer, morre todo mundo dentro da ambulância. Ó, faltou temperança. Ó, faltou fruto, faltou tudo. E agora, o rapaz morreu. E agora foi composto essa guerra. E o próprio Abner, que começou as batalhas, vai tocar a buzina para parar. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 28. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou e não perseguia mais a Israel, e nem tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão caminharam por todo o Mitron e vieram a Mahanaim. E também Joabe tornou de seguir a Abner e juntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém, o servo de Davi feriu dentre os homens de Benjamim, e dentre os homens de Abner, 360 homens, e ficaram ali mortos. 380 parentes se mataram. 360 do lado de Israel e 20 do lado de Judá. Ai, que tristeza. Que tristeza. E tudo começou por quê? Por causa do conselho mau, do pão daquele que tem os olhos malignos. Tem que fazer, fica fazendo o que não presta, oficina do Satanás. 300 jovens morreram. Quantos jovens morreram lá? Nem sabem. Os ucranianos, os homens de mais de 18 anos, nem podem sair do país, tem que ficar lá lutando uma luta que eles nem sabem o que começou. Os russos, mesma coisa, todos jovens, morrendo. Já morreram mais russos do que ucranianos nessa batalha, muito mais. A imprensa nesses países é tudo mentirosa. Quando ali era um país só, na época da União Soviética, teve lá um acidente em Chernobyl. Chernobyl dentro da Ucrânia hoje, mas era para a União Soviética, teve lá um acidente nuclear lá. Falaram que morreu, parece que 100% pessoas. Uma coisa assim. Calcula-se que morreu milhares. Mas eles falam o que quer. Eles falam o que quer. Mentira, mentirosa. A imprensa estatal lá da Rússia está falando lá que morreram 400 soldados. Calcula-se no mínimo 20 vezes mais do que isso. Os 9 mil. 9 mil soldados russos morreram para quê? Para quê que morreram 380 israelitas? Todos eram israelitas. Todos eles. Uns eram da tribo do norte e outros aqui, 20 da tribo do sul, que era de Judá. Versículo 32. E levantaram Azael e sepultaram na sepultura de seu pai, que está em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhe o dia em Edom. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo, como todo o tempo. Todo o tempo, esses 18 anos que se passaram, desde quando Saul era vivo, Davi ia cada vez mais se fortalecendo, ia sendo glorificado, ia vencendo, ia aparecendo, ia sendo promovido, e a casa de Saul ia ficando para trás. Sabedoria é você aprender do seu próprio erro e do erro dos outros. Estupidez é você não aprender dos seus próprios erros nem correr dos outros. Esse estúpido é aquele que vive caindo no mesmo erro, fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente.
Começa mesmo a ficar com os conceitos de Jesus Cristo, fica com a palavra de Deus, que nele é sua vitória. Amém, irmãos? Para as suas batalhas continuarem. Não aprenderam, correram vários ali, continuaram mesmo assim brigando. Só Deus. Até que finalmente esse rei morra, e o Davi vai ser rei sobre toda a nação e acaba aquelas guerras civis. Vamos orar a Deus? Vamos orar pela paz mundial. Vamos colocar a casa em ordem em nome do Senhor Jesus. Se alguém trouxe pedido de oração, ou então aquele cadastro, né? Aquela atualização de cadastro, pode pegar aqui para mim, que eu vou estar orando também para terminar sua vida de contato, em nome do Senhor Cristo. Amém? Se você me trouxe hoje, vai trazer durante a semana o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abre o coração, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, apresentando as nossas vidas no Teu altar, apresentando as nossas famílias, apresentando a humanidade diante do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus, venha com o Teu poder e a Tua unção, venha com o Teu fogo. Oh Senhor Jesus, irmão, pode estar aqui apresentando, meu Pai, a sua família, e a irmã Elza também, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu dobro meu joelho diante de Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do Senhor na terra, todo nome, apresentamos aqui, meu Pai, sua geração, com atualização, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, para casa desse momento, abençoa eles e todas as famílias, cada pessoa representada pela fotografia. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra
para nós cremos. E manda esse irmão embora em nome do Senhor Jesus. Passa a mão no seu corpo, sai de ódio, rancor, ressentimento, sai mágoa. Sai em nome do Senhor Jesus. Manda embora. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Não aceita não esse sentimento, esse ressentimento. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Chama a sua dor também. Você está com alguma dor no corpo? Alguma enfermidade? Algum diagnóstico? Algum sintoma? Pela ferida de Cristo já vamos sarar. Jesus Cristo dá saúde, mas usa o nome de Jesus. Isso faz com que o céu seja na terra. O Pai nosso que está no céu se faz presente. E é santo o nome dele. O nome é santo. O nome é santo de todo nome. Você chama o seu nome pelo nome e manda embora. Manda o sintoma, o diagnóstico. Manda agora em nome do Senhor Jesus essa comorbidade, esses ressentimentos, ou essa afronta maligna, essa incompatibilidade de gênios, esse espírito de confusão, esse espírito de divisão, esse espírito de perdição, esse espírito da guerra, em nome do Senhor Jesus, sai lá, naqueles governantes, semeadores de contendas, aqueles que têm prazer na guerra, que tem lucro para a guerra. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo espírito de maldade, de morte, espírito da morte que está rodeando essa terra, está rodeando a Europa. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é essencial. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai do marido, sai dos maridos, sai das esposas, sai dos namorados, noivos, sai dos filhos, das filhas, genros e noras, sogros, sogras, sai agora dos padrastos, madrastas, sai de toda a nossa parentela que está viva, sai dos amigos que são mais chegados dos irmãos, e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão lá, glória a Deus. Diz aleluia. Quem está na liberdade do Filho de Deus, isso, glorifica agora com a sua boca. Glorifique e vai agradecendo já a bênção que Jesus Cristo está fazendo e está apresentando na sua vida, e que pela fé já está sendo realizada na sua casa, na sua família. Aleluia. Oh, Deus, na palavra chega e canta. Ela vai ser e canta na hora da canta. Aleluia. Nós cremos que todo aquele que orou com fé, ou que se arrependeu, pegou, foi perdoado, está salvo. E que Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Ele começou uma grande obra em nossas vidas, que Ele nos abençoou nessa hora, e tomamos posse de todas as bênçãos. Vamos levantar, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse da cura, da libertação e de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Amém e graças a Deus. O Senhor nos manifesta. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. Mas a doença sai e a saúde vem quando o nome de Jesus vem operar. E todo mal sai, todo bem vem quando o nome de Jesus vem operar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar para te curar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar para abençoar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é um remédio, confia no Senhor. Não se desanime, tome a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é um
desanimes, toma a tua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, ouça o Salvador, pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. O homem que andou na Galileia, chama-se Jesus de Nazaré, hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, ouça o Salvador, pois sem fé e sem amor não tem jeito, não pode agradar ao Senhor. Amém. Que essa voz alegria, paz, bondade, fruto. É impossível agradar a Deus, mas com fruto nós agradamos a Deus e tomamos posse da cura da libertação em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem depois da palavra, da oração, ou pastor, você estiver aqui preparado para tudo que der lugar, amém? 100% da igreja em nome de Jesus. Amém? Tudo isso é uma preparação para a ceia que nós teremos na semana que vem. Domingo que vem, o maior dia da igreja, quando nós celebramos a memória do Senhor. Que um dia Jesus Cristo, ele morreu por nós, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e então de festa. Não é de tristeza, não. É festa da igreja, celebrando a memória do Senhor, onde nós participamos do pão que representa o corpo de Cristo e o suco da uva que representa o cálice do sangue do Senhor. Então, isso é preparação, prepara o seu coração. Nós não podemos deixar de participar. João 6,53, aquele que não come do pão e bebe do cálice não tem parte comigo, mas 1 carta para os Coríntios 11,27 diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dando devido valor ao sacrifício de Jesus. Então nós temos que estar preparados para participar da ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Meus amigos, fiquem na graça da paz de Deus. Nós estamos encerrando essa transmissão, mas você pode deixar o seu vídeo de oração, o seu testemunho e compartilhar esse culto, esse link, porque a transmissão está sendo encerrada, mas o vídeo vai ficar disponível para as pessoas assistirem quando quiser, talvez até daqui a anos vai ter gente assistindo esse culto para abençoar uma vida em nome de Jesus e uma alma mais que o mundo inteiro. Amém? Tenha uma ótima semana e o Senhor Jesus mais